Bom dia para todos. Alguém sabe explicar por que estamos tão poucos hoje? Está havendo algum movimento em algum lugar da universidade? Ah, tá. Melhor não comentar, então. Ó, na nossa última conversa, eu lembro que a última coisa que falamos foi sobre... Ih, esqueci. Estávamos falando sobre o quê? Calil, né? Calil. Não lembra também? Nossa. Ah, então esse apagão de final de semana eu vou já lembrar. A última coisa que eu estava falando era sobre ângulo entre vetores. Então a primeira coisa que eu vou falar hoje para vocês é o quê? É ângulo entre vetores. Vamos ver aqui, gente, a gente recordar a definição. Como é que se define um ângulo entre dois vetores? A gente pega representante dos dois vetores, que são segmentos de retas orientados, e a gente define o ângulo entre dois vetores não nulos como sendo o menor dos ângulos formado por representante desses vetores. Então, o menor é sempre o ângulo que vai estar entre 0 e 180, tá? Então, gente, tem dois vetores aqui, o U e o V, e aí, o que é o ângulo formado por eles? Você pega representante dos dois com o mesmo ponto inicial, e aí pega o menor dos ângulos formado por esses segmentos de reta, tá? Então, é sempre o ângulo entre U e V. Lembram disso? Lembraram agora? E aí a gente usou, né, formando esse triângulo aqui, a gente usou a lei dos cossenos e chegou à seguinte relação entre o cosseno do ângulo, né, e o produto interno. Na verdade, cosseno o ângulo entre dois vetores, ele é obtido como quociente entre o produto interno dos vetores dividido pelo produto das normas, ok? Mas acho que foi isso a última coisa que nós vimos. Então, olha só, tem uns ângulos especiais que a gente quer destacar aqui. Suponha que a gente esteja no plano, né? Então, eu vou pegar aqui um vetor que está no plano. Então, um vetor no plano, ele é representado por um par ordenado, x, y. Vou pegar aqui um sistema de coordenadas retangular bidimensional, tá? E aí no plano a gente destacou dois vetores especiais, que é a base canônica do V2. Lembram? Base canônica, quem são os vetores da base canônica? O I e o J, certo? Que são aqui, ó, vetores unitários. O I, o representante do I saindo da origem, ele vai até o 1 aqui, no eixo do X, tem esse vetor aqui. E o outro é o J, que dá a direção do eixo Y. Então, aqui eu tenho I e eu tenho J, né? Agora, suponha, então, que eu tenho aqui um vetor genérico no plano. Vou colocar o representante desse vetor. Vou colocar aqui, porque a gente sempre põe no primeiro quadrante, acaba ficando viciado, né? Pronto, tenho aqui um vetor genérico, tá? Então, esse vetor aqui, ele forma um ângulo com cada um dos vetores da base canônica, certo? Vamos chamar esse ângulo aqui, que ele está formando com I, vou chamar aqui de θ, e o que ele está formando com J, vou chamar aqui de beta, ok? Aí a gente usando aquela relação, né, que existe entre o cosseno do ângulo, a gente vai ter, então, quem vai ser o cosseno de θ? Como é que eu obtenho o cosseno de θ? É o produto interno, é o cosseno do produto interno dos vetores, que é o V vezes o I. A gente já viu que o produto interno é comutativo, tanto faz fazer vezes I ou I vezes V, vai dar a mesma coisa, dividido pelo produto das normas. E o que a gente obtém quando faz esse produto interno? Bom, o V é o vetor de coordenadas x, y. E o I é o vetor de coordenadas... Quais são as coordenadas do I? 0.
Aqui eu vou repetir a norma de V. Quanto vale a norma do I? É um vetor unitário, né? Então, não precisa colocar aqui. Aí a gente faz esse produto a soma do produto das coordenadas correspondentes vai ficar x vezes 1x, mais y vezes 0, que vai ficar 0, vai ficar x dividido pela norma de V. Tá? Portanto, eu tenho o cosseno de θ, ele é dado por esse quociente. E se eu isolar aqui, então eu vou ter que o x, que é a primeira coordenada do vetor, ela é dada pelo cosseno do ângulo que o vetor forma com o I multiplicado pela norma do vetor. Ok? Analogamente, eu vou ter a mesma coisa que, olha, se eu pegar agora, usar essa relação para o ângulo que o V forma com o J, então eu também vou ter que o cosseno de beta, ele vai ser o produto entre os vetores, que é o V, agora eu estou fazendo com o J, dividido pelo produto das normas. Ok? E o que vai dar agora quando eu faço produto interno de V com J? Vai dar o Y, tá claro para todo mundo aí? Tá ou não, gente? Vocês estão calados assim, né? Tá? E a gente vai fazer isso aqui, né? X e Y, que eu estou fazendo o produto interno, o J é o vetor de coordenadas 0, 1. Norma de J também é um vetor unitário, vai dar 1. E aqui você faz o produto das coordenadas correspondentes. X vezes 0 vai dar 0. Y vezes 1 vai dar Y, aí eu vou somar, vai dar só o Y. Então, eu posso dizer, olha, passando a norma para cá, que o Y, a coordenada, ele é norma de V, cosseno de beta, vezes a norma de V. Então, eu consigo obter as coordenadas do vetor em função dos ângulos que esse vetor forma com os vetores da base canônica. Tá? Agora, a gente pode observar o seguinte, se eu pegar aqui cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de beta, o que eu vou ter? Então, vamos ver. O que é o cosseno ao quadrado? Olha, o cosseno de θ é isso aqui. É o x dividido pela norma de V. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado dividido pela norma de V ao quadrado. Certo? Eu usei a relação que eu obtive lá em cima. E o cosseno ao quadrado de beta, também cosseno de beta, ele é y sobre V. Então, é y ao quadrado sobre a norma de V ao quadrado. Aqui eu tenho no x quadrado, mesmo denominador, né, gente? Então, eu vou somar o numerador, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. E alguém pode me dizer o que é x quadrado mais y ao quadrado? É muita coisa, mas aí em particular é o quadrado da norma, né? Porque a norma é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso é o quadrado da norma. Então, no numerador, a gente vai ter o quadrado da norma. No denominador, a gente vai ter o quadrado da norma. Portanto, vai dar 1. Tá? Então, a gente tem essa relação entre os cossenos dos ângulos que o vetor forma com os vetores da base canônica. Tá? Então, olha só, eu vou isolar esse aqui. Cosseno ao quadrado de beta, então eu posso escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então, eu isolei aqui o cosseno ao quadrado de beta. Mas vocês lembram essa relação 1 menos cosseno ao quadrado de beta? Posso usar aquela relação trigonométrica fundamental para um ângulo qualquer, eu tenho que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? Portanto, 1 menos cosseno vai ser o seno ao quadrado. Então, isso aqui é o seno ao quadrado de θ.
Estou percebendo onde eu quero chegar, né? Ou não? Não. É porque, por enquanto, a gente está expressando as coordenadas do vetor, olha, em função do cosseno entre os dois ângulos. Tá? Então, a gente está querendo eliminar um para usar só um dos ângulos. Tá? Então, vou tirar aqui esse cosseno de beta para escrever tudo em função do θ, tá? Que é o ângulo que ele forma com o I. Tá? Então, eu não quero ter que trabalhar com dois ângulos, trabalhar só com um. Tá? E aí, olha só, ficou quadrado, quadrado, portanto, eu tenho que o cosseno de beta vai ficar raiz quadrada do seno ao quadrado de θ. Tirando a raiz quadrada. E isso aqui, quanto é mesmo, gente? Raiz quadrada de seno ao quadrado de θ. Seno de θ. Outro dia eu perguntei, vocês responderam, aí eu pensei que tinham... É o valor absoluto. Quando você calcula a raiz quadrada do quadrado, é o valor absoluto. Lembra? Lembra do quadrado de... Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? É o valor absoluto, tá, gente? De θ. Tá? Então, olha, eu consegui expressar o cosseno do ângulo que ele forma com o J em função do ângulo que ele forma com o I. Aí ficou isso aqui, ó. O cosseno, então, de beta, porque aí eu vou aqui, ó, vou trocar essa informação aqui. O cosseno de beta, ele vai ser igual ao valor absoluto do seno de θ. E quanto que é o valor absoluto do seno de θ? Quanto é o valor absoluto de um x qualquer? É uma boa pergunta, né? Qual é a definição de módulo de um número? Eu gostei da interpretação, é a distância que ele está da origem. Tá? Mas aí, para definir, quando eu vou calcular o que é módulo de x? Aliás, quanto é módulo de x? A resposta é depende, não é? Se esse número for positivo, é ele mesmo, e se for negativo, porque é a distância, aí o número pode estar para a direita da origem, ou pode estar para a esquerda, tá? Então, sempre que você for calcular o módulo, quanto vale isso? Depende. Se ele for um número negativo, é ele mesmo. Então, isso aqui é o seno de θ. Se seno de θ for um número positivo, aí vem a pergunta, mas quando é que seno de θ é um número positivo? Você vê que uma pergunta vai puxando a outra, né, gente? E aí, se a gente não sabe responder lá a primeira... Isso. Gostei da resposta. Lembrando lá, ó... Sim, a gente pode olhar no círculo trigonométrico, ou então o gráfico do seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de 180... É mais ou menos assim o gráfico do seno, né, gente? Aqui vai ficar 3π sobre 2, aqui vai ficar 2π. Então, ó, esse intervalo aqui, positivo, de 0 a π, tá? Então, se o θ estiver entre 0 e π, na verdade, aqui nos extremos já é 0. E aqui, ó, vai ser negativo, tá? Aí, quando for negativo, então, vou dizer menos seno de θ. Se o θ estiver nesse intervalo aqui, tá? Aí eu também posso escrever isso aqui. Menos seno de θ, não sei se vocês lembram, está no cálculo 1, mas lembra que o seno é uma função ímpar? O que significa ser uma função ímpar? Que o seno de x é igual a seno de menos x, tá? Então, eu posso pegar esse menos e passar para cá. É seno de menos θ. Aqui, se o θ estiver nesse intervalo aqui, que vai de π, pode colocar só maior, a 2π. Esse negócio parece trabalhoso, né, para eu mudar tudo para um só. Mas lembra como a gente definiu o ângulo? O ângulo entre... Dá para a gente voltar aqui no slide? Olha, o ângulo entre dois vetores
é um ângulo θ que está entre 0 e π, certo? É sempre um ângulo que está entre 0 e 180. Então, parece que a gente não tem essa situação aqui. Mas olha aqui no desenho. Não tem porquê. Porque, nesse caso aqui, olha, por onde é que eu considero? Está aqui o vetor V e está aqui o I, tá? Não é por aqui que eu meço o ângulo, eu meço por aqui, certo? Então, mas existe aquele intervalo, só que quando a gente está nesse intervalo, a gente considera a medida nesse sentido. Esse sentido aí é o horário, né? Sentido horário, tá, gente? Então, olha só, o sentido horário, tá? Então, a gente vai dizer assim, no nosso caso, não temos essa medida? Nós temos, a gente muda o sentido, tá? Porque eu sempre pego o menor dos ângulos. Então, a gente vai considerar assim, eu vou considerar positivo quando o ângulo está sendo medido no sentido anti-horário. Então, é esse sinal. E se eu coloco aqui, eu uso menos seno de θ, tá? Então, olha só, um vetor qualquer do R2 de coordenadas x, y, na verdade, esse x vai ser isso aqui, ó. A norma do vetor multiplicado pelo cosseno de θ. E aqui, olha, cosseno de beta passou a ser seno de θ. Norma do vetor multiplicado por seno de θ. Tá? O que eu tenho que observar? É que esse θ eu considero positivo quando eu meço no sentido anti-horário e eu considero negativo quando eu meço no sentido horário, tá? Com isso, eu consigo expressar as coordenadas do vetor só em função do ângulo que ele forma com o vetor I, tá? Só tenho que prestar atenção por onde é que eu estou medindo o ângulo, tá? Nesse caso aqui, olha, qual é o ângulo que ele forma com o I? É esse aqui. Mas, nesse caso, para eu obter esse ângulo, eu faço a medida nesse sentido aqui. Pareceu complicado? Sejam sinceros. Mas não é, não. Vamos ver aqui na prática, vocês vão ver que é simples, né? Então, resumindo, tá, gente? θ é o ângulo que o vetor V forma com o I. Tá? É sempre, se eu tenho isso, então eu posso expressar as coordenadas do vetor. O x vai ser a norma do vetor, multiplicado pelo cosseno do ângulo que ele forma com o vetor da base canônica, o I. E o y é V vezes o seno que ele forma com o vetor da base canônica, o I. Tá? Observando que, se eu meço nesse sentido, eu tomo o ângulo positivo. E se eu meço nesse sentido, eu tomo o ângulo negativo. Ok? Tinha deixado na última aula essa atividade para vocês. Fizeram? Lembra da última aula, né? Semana passada. Não. Tem uma semana só, gente. Aí, assim, olha, tinham duas forças aplicadas aqui em um ponto e foram dadas a intensidade das forças. A força é uma grandeza vetorial. Foi formado esses ângulos aqui que está formando com essa horizontal aqui. E é para a gente determinar a força resultante. Então, tá, vamos aplicar rapidamente aqui essas informações que a gente acabou de ver, tá? Então, trazendo para cá, a gente pode colocar aquele ponto comum como sendo a origem de um sistema de coordenadas bidimensional. Então, está aqui, olha, tem uma força F1, está sendo aplicada aqui no ponto. O ângulo que ela forma com o eixo x positivo é 60. Aqui tem esse ângulo de 40. E eu tenho as intensidades, os módulos das forças. Ok? E aí, está pedindo a força resultante, que é a soma das forças, tá? Então, a força resultante é a soma das forças que estão sendo aplicadas num ponto. Isso aqui, gente, é o quê? Soma de vetores. Certo? E como é que eu somo vetores?
somando as coordenadas. Então, eu tenho que determinar quem são as coordenadas do vetor F1, quem são as coordenadas do vetor F2, e somar as coordenadas correspondentes. Simples assim. Então, vamos lá. Vamos pegar a força F1 e determinar as coordenadas. Se eu conheço o ângulo que esse vetor forma com o I, pronto. E eu conheço a norma do vetor, eu determino as coordenadas do vetor. Ok? Conhecemos, nesse caso, o ângulo que esse vetor forma com o I? Nesse caso aí, a gente sabe qual é o ângulo que o vetor F1 forma com o I? Sim, está lá, olha, está dado. Conhecemos o módulo do vetor? Então, pronto, está tudo aí. Né? É só fazer as continhas. Né? Que continhas? Essa daqui, tá? Então, olha só, nesse caso aí, a gente tem o ângulo que forma com o I é 60 graus, né? O π sobre 3 radianos. E aí vai F1 vai ser, quem é o x dele? Norma do F1 vezes o cosseno do ângulo, que é 60. E o y, norma do vetor vezes o seno. Aí eu conheço tudo isso aí, né? Jogo aí, faço as contas, aí eu obtenho, olha, o vetor de coordenadas 6 e 10,39. Aqui eu botei o ponto, tá, gente? Para não confundir com a vírgula aqui, porque separa as coordenadas. Que também posso expressar assim, ó. 10i mais 10,39j. Ok? Pronto. Agora, eu vou determinar as coordenadas do outro vetor para efetuar a soma. A situação desse vetor é essa aqui, tá? Então, se eu sei o ângulo que ele forma com o vetor i, aplico aqui direto. Qual é o ângulo que esse vetor está formando com o vetor i? Foi dado aí, diretamente. 60 graus com o vetor i. Vamos ver aqui o slide. Foi dado esse ângulo aqui, tá? Mas isso não é o vetor i. Então, na verdade, o ângulo que ele forma com o vetor i é esse bem aqui, concordam? É com o i, né? Aí eu pego, tem aquele todo lá por cima e tem aqui de baixo. Eu pego o menor deles, ok? E quanto vale aquele ângulo ali? O todo que está abaixo é 180, menos aquele pedaço que foi dado, que é 40. Tá, gente? Esse todo aqui é 180, né? Menos esse que é 40, então esse aqui vale 140, né? Mas aí, qual é o sinal que eu vou considerar? É 140 ou é menos 140? Eu estou medindo no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Horário, aliás, né? Sentido horário. Então, é negativo, tá, gente? Só observar que esse ângulo é esse aqui, tá claro para todo mundo? É o menor dos ângulos. Esse outro aqui por trás seria, o sentido anti-horário seria maior, né? Eu vou medir no sentido anti-horário, portanto, é menos 140 que eu tenho que usar aqui, tá? Na expressão. Só uma perguntinha para vocês. Olhando lá no slide. Olha aonde está o vetor V, porque é sempre bom a gente prestar atenção no que está fazendo, para ver se as respostas que a gente obtém estão de acordo, né, com o problema. Olha onde está o vetor V. Perdão, o vetor F2. Você espera obter que sinal para a abscissa desse vetor? Negativo. E para a ordenada? Negativo, ele está no terceiro quadrante, tá? Então, se fizer as continhas não der, isso aí tem alguma coisa errada, né? Então, olha só. O ângulo é menos 140, e a gente agora, direto aqui, tá? O F2, então, vai ficar a norma, cosseno de menos 140, e F2, seno de menos 140. Tá? E aí a gente obtém, olha, fazendo as continhas aqui, pega a máquina, faz as contas, obtém isso aqui, olha. Ok, está batendo aqui, o x é negativo e o y é negativo. Ok? Mas, aí você vai dizer, mas, poxa vida, não tinha um ângulo de 40 ali, eu não podia ter usado esse ângulo. Eu tenho certeza que quase todo mundo quer usar aquele ângulo de 40 ali, né? Que é muito mais fácil. Não posso usar? Pode.
Pode, você aplica relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Aí você, no final, tem que observar o que você encontrou. Tá? Aí pode usar relação trigonométrica? Pode. Então, posso trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. Nesse caso aqui, olha, eu vou obter esse pedaço aqui, que vai dar origem até o ponto de coordenada x. Ele vai ser o cateto oposto ao ângulo, tá, né, gente? Então, mas é x que eu vou usar? Não, é esse comprimento aqui, é o tamanho, é o valor absoluto de x que eu vou usar aí, tá? Tá claro, gente? Não é o x é a abscissa do ponto. E quando eu estou medindo, é o tamanho disso aqui, é o valor absoluto. Tá? Então, é o cateto oposto, que vai ser a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo. Aí eu aplico, obtenho isso aqui. Uso também as relações trigonométricas para achar o valor do cateto oposto. Perdão, aqui era o adjacente, né? Tá? Aí a mesma coisa, olha, eu estou dizendo que a ordenada desse ponto é y. Esse pedaço daqui para cá, ele mede y, gente. Esse pedaço daqui para cá é y que ele mede. Então, ele mede o valor absoluto de y. É só esse cuidado que você tem que ter quando está usando as relações trigonométricas. O tamanho daquele pedaço ali, tá? Ali o y ele é um valor negativo. Aí, ó, a mesma coisa. O valor absoluto de y, jogo aqui usando o seno de 40, encontro o valor. Agora é hora de eu determinar as coordenadas do F2, tá? Então, as coordenadas do F2 vai ser... Esse x aqui é o valor absoluto, mas ele não está à esquerda da origem, então é o menos o valor que eu encontrei, tá? Então, F2 vai ser menos o valor que eu encontrei, porque eu encontrei aqui o tamanho. E o y também está para baixo, tá? Portanto, é um valor negativo, aí é menos o valor que eu encontrei, ok? Então, pode usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo? Pode, mas só observa no final os valores que você encontrou e em que quadrante está o ponto final do vetor que você está trabalhando, ok? Aí, pronto, já encontramos as coordenadas de cada um dos vetores F1 e F2, e agora é só somar. Soma de vetores é somar as coordenadas correspondentes. Quando a gente faz essa soma, aí eu obtenho esse vetor aqui, tá? Então, essa é a força resultante. Qual é a intensidade dessa força, que é o que foi pedido? É a norma dela, certo? Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, dá aproximadamente 4,685 newtons. E agora, se eu pergunto para vocês, qual é o ângulo que essa força está formando com o I? Não posso perguntar isso? Eu posso perguntar o que eu quiser, se vocês vão responder outra coisa, né? Qual é o ângulo que ela forma com o I? É muito fácil, eu estou perguntando o ângulo entre dois vetores, não é, gente? E ângulo entre dois vetores, olha aqui, você olha a relação, tem a relação. O vetor com o I, eu obtenho esse cosseno, eu tenho as coordenadas do vetor, eu tenho a norma dele, pronto. Eu determino o ângulo que ele forma com o vetor I, tá? Então, olha só coloquei aqui um esboço, tá? Desse vetor, da força resultante, usando aqui as coordenadas, tá? Plotei aqui o ponto final e aqui está um representante desse vetor. Aí eu quero formar o ângulo. Olha só, gente, vai que você faz a conta aí e encontra, por exemplo, que o ângulo é 60 graus. Está certo ou está errado isso? Está errado. Olha a posição do vetor. Né? Tu deve encontrar um ângulo aí entre o quê? É maior que 90, né? E é menor que 180. Tá? Então, as tuas continhas vai ter que estar nesse intervalo. Ainda é menor que 120. Tá? Mas aí, olha, é esse aqui o ângulo. E aí, eu aplico direto, tá, gente? Cosseno do ângulo entre dois vetores é o quociente do produto interno dos vetores dividido pelo produto das normas. Como a norma de E1 nem coloquei. Tenho todas as informações, faço essa continha. Enquanto que esse ângulo é 100,95 graus. Está batendo mais ou menos com o que a gente esperava, né, gente? Um pouquinho maior do que 90.
Ok? Tudo bem, tranquilo aí? Aí vocês poderiam me perguntar, olha só, mas eu tenho um triângulo retângulo aqui, não poderia usar relações trigonométricas nesse triângulo? Posso, para encontrar esse ângulo? Posso. Tenho bem aqui, ó, um triângulo retângulo. Eu posso usar, mas quando eu fizer as continhas, eu estou encontrando o quê? Esse ângulo bem aqui, tá, gente? Que não é o ângulo que ele forma com I. E aí, na hora de usar as relações trigonométricas, é valor absoluto, tá, gente? É o valor absoluto, porque é o tamanho do cateto, é o tamanho dos catetos, tá? Então, nesse caso aqui, quem vai ser o cosseno de beta? Beta é o cateto oposto aqui, olha. Então, é esse tamanho aqui, é o valor absoluto de x dividido pela hipotenusa, tá? Aí, eu vou colocar o valor absoluto daqui. Faço as continhas, obtenho que o beta é 78, alguma coisa. O beta é o ângulo que ele forma com o I? Não. Aí eu vejo que o ângulo que ele forma com o I, 180 menos aquele que eu encontrei, certo? Aí eu vou chegar no mesmo resultado. Ok? Tá, gente? Então, só alguns cuidados que você tem que para a hora de fazer a conta, mas é simples, ou você usa direto a relação aqui, o ângulo que ele forma com o I, ou você usa as relações, observando o sentido que você está medindo o ângulo, nesse sentido, anti-horário é positivo, horário é negativo, tá? Ou você usa as relações trigonométricas no triângulo retângulo que você quiser, mas aí você observa os sinais, né? Onde está o meu vetor? Está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro? Como são as coordenadas de um ponto que está no quadrante que está o teu vetor? Tudo bem? E se a gente tiver no espaço, aí a gente tem também as mesmas coisas, né, gente? A diferença é que no plano, a base canônica é formada por dois vetores, o I e o J, né? E no espaço, aí a gente tem três vetores, né? O trio que forma a base canônica. Agora eu estou no espaço aqui. O vetor, então, agora vai ter três coordenadas. E aqui eu tenho três vetores, né? Com orientação, que dão as orientações de cada um dos eixos coordenados. Se você pega um vetor genérico aqui, ele também vai formar ângulos com cada um desses vetores, tá? São chamados de vetores, os ângulos diretores, que dão a direção do vetor. Vamos ver aqui o slide, tá? Então, olha só, aí eu tenho aqui um vetor genérico no espaço, e aí ele tem o ângulo que ele forma com cada um desses vetores da base canônica, com o I, o J e o K, tá? Então, olha, tem o ângulo que ele forma com o K, estou chamando aqui de lambda, esse ângulo. Tem o ângulo que ele forma com o J, vou chamar aqui de beta. E tem o ângulo que ele forma com o I, tá? Todos ângulos entre 0 e 180, que é a mesma definição de ângulo entre vetores, ok? E aí, olha só, eu vou obter a mesma coisa, eu tenho a mesma relação, eu chamei de alfa, né? Como eu posso determinar o ângulo que o vetor, conhecendo as coordenadas do vetor, como eu posso determinar o ângulo que ele está formando com o vetor I? Cosseno de alfa é o produto interno entre os vetores, no caso o vetor V, vezes o I, dividido pela norma. Mesma coisa. Produto das normas. O que eu vou obter quando eu fizer o produto deste vetor com o vetor I? Produto interno.
Vou fazer aqui porque a cara de vocês ficou meio desanimada. Vetor, eu vou multiplicar pelo i. Quem são as coordenadas do i no R3? 1, 0 e 0. Tá? Dividido pela norma do vetor v. I é um vetor unitário. E o que a gente vai obter? Multiplica a primeira com a primeira, vai dar x. Segunda com a segunda vai dar 0. Terceira com a terceira vai dar 0. Somar vai ficar x. Ou seja, igualzinho que eu fiz no plano, certo? Eu obtenho a abscissa dividida pela norma do vetor. Né? E aí, se eu fizer a mesma coisa com o segundo vetor, com o vetor que... Perdão. Se eu fizer a mesma coisa com o ângulo que ele forma com o j, vou obter o quê? Cosseno... Acho que foi, dá para ver o slide, acho que foi beta que chamei o ângulo lá. Cosseno de beta, né? Aí a gente vai V vezes o J, Y, dividido pela norma de V. E com o K, cosseno de lambda, é o vetor V com o K. Multiplicando pelo K, eu vou obter a terceira coordenada. Tudo bem, gente? Então, esses ângulos diretores, os cossenos deles vão me dar as coordenadas do vetor, tá? Então, repetindo aqui as continhas, cosseno de alfa, eu faço esse produto interno, dividido pela norma, vou obter o x dividido pela norma de v. Portanto, eu tenho que a primeira coordenada é a norma do vetor multiplicado pelo ângulo que ele forma com o vetor i. A mesma coisa para o segundo. A segunda coordenada é a norma do vetor, o ângulo multiplicado pelo cosseno do ângulo que ele forma com o j. E a terceira é a norma do vetor multiplicado pelo ângulo que ele forma com o vetor k. Tá? Então, são chamados cossenos diretores porque eles dão a direção do vetor. Conhecendo as coordenadas, eu determino quem são os ângulos. E conhecendo os ângulos, eu determino as coordenadas do vetor. Os ângulos e o comprimento do vetor. Né? Então, olha, quando eu substituo aqui x, y e z pelos valores que eu obtenho, eu tenho que as coordenadas do vetor vai ser a norma dele multiplicado pelo cosseno dos ângulos diretores. Em particular, se o vetor é unitário, as coordenadas do vetor são exatamente os cossenos diretores que vão estar lá. Ok? Mas será que esses cossenos são independentes ou tem alguma relação entre eles? Olha só, esses são os valores que a gente tem aqui, cosseno. Fazendo a mesma coisa que a gente fez no plano, se a gente somar o quadrado desses cossenos, o que a gente vai obter aí? Tá aqui, olha, cosseno ao quadrado de alfa. Quem é alfa? X sobre a norma de V. Então, vai ficar x quadrado sobre a norma de V ao quadrado. Cosseno ao quadrado de beta, y ao quadrado sobre a norma de V ao quadrado. Cosseno ao quadrado de lambda, z ao quadrado sobre v ao quadrado. Tá? Então, a gente vai obter essa expressão. Só que no numerador, o que a gente tem aí? A norma ao quadrado, tá? Então, eu tenho norma ao quadrado dividido por norma ao quadrado vai dar 1. Então, a gente tem relação análoga também, tá? Esses cossenos, quer dizer, se eu tiver dois deles, eu já consigo determinar pelo menos duas possibilidades para o terceiro vetor, tá? Tem a relação análoga que a gente teve lá para o plano. Tudo bem, gente? Vamos fazer esse exercício aí, coisa de 30 segundos. Eu tenho um vetor tridimensional, porque vai dar do ângulo que ele forma com IJK, então ele é tridimensional. É dito que ele é unitário e é dado o ângulo que ele forma com o I e o ângulo que ele forma com o J, certo? Então, eu sei que no R3,
Quem são as coordenadas do vetor? Ó, aqui, ó, as coordenadas do vetor é a norma dele multiplicado pelo vetor que tem como componente as coordenadas dos cossenos diretores. No nosso caso, dito que o vetor é unitário, tá? Então, isso aqui é 1. Simplesmente, eu vou ter aqui os cossenos dos ângulos diretores. Então, é isso aqui, ó. Poxa, estava bem aqui, eu fui buscar lá. Aqui é 1. Então, vou simplesmente substituir aqui, ó. O ângulo que ele forma com o I foi dito que é π sobre 4, vai ficar cosseno de π sobre 4. O ângulo que ele forma com o beta foi dado, 2π sobre 3. Só que não foi dado esse ângulo, então vamos colocar aqui cosseno de lambda. Mas eu tenho a relação aqui, tá? Uso a relação que o cosseno ao quadrado dos 3 ângulos vai dar 1. Eu uso essa relação para obter o cosseno do terceiro ângulo. Ok? Tá tranquilo, gente? Estão entendendo? Aí você resolve as continhas, né? Cosseno de 45, cosseno de 120. Substitui aqui. Aí a gente vai encontrar, olha, duas possibilidades. Porque eu estou extraindo a raiz quadrada aqui. Aliás, porque eu tenho uma equação, né? Os quadrados lá. Eu tenho mais ou menos meio. Satisfaz a equação, tanto cosseno sendo meio como sendo menos meio, tá? Só que foi dada uma informação que o ângulo, ele sabe que está entre 0 e 90, tá? Então, cosseno de meio é 60 e cosseno, o ângulo cujo cosseno é meio é 120. Cosseno é menos meio. Portanto, a nossa resposta é o 60, certo? Ok, gente? Porque foi dito aqui, olha, sabendo que o ângulo que ele forma com K é menor que 90. Tá? Então, das duas respostas, para o nosso caso aqui serve cosseno é igual a meio. E, portanto, eu tenho as coordenadas do vetor. Tranquilo? Já sabemos tudo de vetores. Mas eu acho que não, claro que não, né? Mas eu acho que a gente já tem a ferramenta suficiente para a gente agora escrever retas e planos, tá? Então, a gente vai usar o que a gente já sabe de vetor para saber como que eu escrevo equações de reta no espaço. Vamos ver aqui, por favor, o slide. E equações de planos, tá? A gente já tem a ferramenta necessária para isso. Olha só. Equação de reta no plano sabemos escrever, né, gente? Sabemos escrever a equação de uma reta num plano? Nossa, aí esse silêncio de vocês me diz o quê, hein? Sim, eu acho que é na 8ª série que a gente aprende a escrever a equação de reta no plano. Né? O que a gente precisa para escrever a equação de uma reta no plano? Um ponto, né? E o coeficiente angular. Muito bem, é isso mesmo. Se eu sei um ponto, a reta passa por um ponto aqui, eu conheço um ponto. Conheço o coeficiente angular, que é exatamente o ângulo que ela forma com o eixo x. Né? Na verdade, esse coeficiente angular aqui é o ângulo que ela está formando com o eixo x. E está dando a direção da reta, a inclinação dela. Né? E é exatamente esses mesmos elementos que a gente precisa para escrever a equação de uma reta no espaço. Tá? A gente vai precisar de um ponto e o coeficiente angular, então vamos chamar isso de a direção da reta. Né? Qual é a direção que a reta tem no espaço? Então, olha só. Recordando o axioma da geometria. Geometria euclidiana que diz assim, por 2 pontos passa uma única reta. Isso significa dizer o quê? O que eu preciso para caracterizar uma reta? Que elementos são necessários e suficientes? 2 pontos. 2 pontos, eles caracterizam uma única reta. Então, se eu tiver... Olha só, às vezes a gente não tem diretamente o coeficiente angular, né, no plano. A gente tem 2 pontos. Mas quando tem os 2 pontos, a gente não determina esse coeficiente angular? Porque 2 pontos são necessários e suficientes para eu descrever uma única reta, tá?
Porque a partir desses 2 pontos eu determino lá a inclinação, que a gente chama agora a direção da reta, tá? Primeiro, então, para a gente dar a direção, o que a gente chama, o que a gente diz um vetor ser paralelo a uma reta? Como é que se define isso, vetor paralelo a uma reta? Então, olha, a gente diz que um vetor é paralelo a uma reta, tá? Se ele tem representante naquela reta. Lembra que representantes do vetor são segmentos de retas, tá? Se eu consigo colocar o representante do vetor na reta. Aqui eu tenho uma reta em azul, chamei de R, e aqui eu tenho alguns vetores. Pergunto para vocês, quais desses vetores são paralelos a essa reta? O que a definição diz? Ele é paralelo se eu consigo colocar um representante dele na reta, né? Você consegue desenhar um representante do W nesta reta? Não. Consegue ver? Esse aqui? Não. Mas o U é o único que a gente consegue, tá? Então, eu consigo colocar um segmento de reta que tem mesma direção e sentido de U em cima da reta, tá? Essa é a definição de vetor ser paralelo à reta. Consigo desenhar um representante dele naquela reta, tá? E aí a gente define o que é o vetor diretor da reta. Um vetor diretor a uma reta é um vetor não nulo que é paralelo à reta. Então, tem uma reta, todo vetor que eu tiver aqui, que for paralelo a essa reta, é vetor diretor da reta, né? Tirando o nulo, porque o nulo não vai dar direção nenhuma, tá? Então, gente, agora a gente vai dizer que a reta, ela tem um vetor que dá a direção. Veja que antes, quando a gente estava estudando vetor, lembra que a gente disse que o segmento de reta, quem dava a direção do segmento de reta? Portanto, a direção do vetor. A direção do vetor é dada por quem? Pela reta suporte, lembra? Quem dá a direção do vetor, porque o vetor está em cima de uma reta, que é chamada reta suporte. Então, a gente diz que quem dava a direção do vetor era a reta suporte. Porque a gente estava estudando o vetor era o ator principal e a reta estava fazendo um papel coadjuvante, tá? Agora é o contrário. Agora, a atriz principal vai ser a reta e o vetor agora vai fazer um papel coadjuvante. Então, agora a gente vai dizer que é o vetor que dá a direção da reta, tá? Então, o que é um vetor diretor de uma reta? Todo vetor que for paralelo à reta, ele está dando a direção da reta, tá? Então, olha só. Tenho aqui essa reta, tenho um vetor que é paralelo à reta. Então, por definição, esse U é um vetor diretor da reta. Ok? Tenho uma reta, tomei 2 pontos sobre essa reta. E aí eu posso construir o vetor que vai de P a Q. Ele é um vetor diretor da reta? Por quê? Porque ele é paralelo à reta, certo? E ele é paralelo porque tem um representante na reta. Então, se eu tiver 2 pontos na reta, eu consigo determinar um vetor diretor da reta. Basta eu construir o vetor que vai de um ponto a outro. Aí o sentido ele é irrelevante, tá? Peguei um vetor diretor da reta. Então, tá, olha só. Tenho uma reta, conheço um ponto e tenho o vetor diretor. Como é, então, agora que eu vou descrever os pontos que estão sobre essa reta? A ideia é que eu conheço um ponto, igualzinho lá no plano. Tá? Eu conheço coeficiente angular, que agora não estou chamando de coeficiente angular, estou chamando de vetor diretor. Como é que eu vou descrever um ponto genérico que está nessa reta? Tá? Então, se você pega um ponto que está em cima dessa reta, que equação esse ponto tem que satisfazer, ou que equações, né, para identificar que ele está em cima dessa reta. Tá? Então, usando aquilo que a geometria analítica fez, de associar a todo ponto coordenadas, né,
Então, a gente vai usar isso agora para descrever equações que caracterizam o ponto que estão sobre a reta. Então, vamos lá, ver como é que a gente identifica. E aqui, gente, essa ideia, ela vale tanto se você está no espaço, tanto se você está no plano, é a mesma coisa. Tenho aqui uma reta, conheço um ponto particular dessa reta, vou chamar de P0, e conheço também um vetor que dá a direção da reta. O que significa isso? Ele é paralelo a essa reta. E aí eu quero descrever, se eu pegar um ponto qualquer, o que é que caracteriza esse ponto aqui está na reta, certo? Acompanhe aqui e vê se você concorda comigo. Se esse ponto aqui pertencer a essa reta R, então, quando eu construir, eu posso construir esse vetor P0P, certo? Esse P0P não vai estar em cima da reta também, se o ponto estiver na reta, certo? Mas se eles pertencem à reta, ele vai ser paralelo ao vetor D, certo? Porque esse aqui é paralelo à reta. Então, significa que o vetor P0P é paralelo ao vetor diretor da reta. Pergunto para vocês quando é que dois vetores são paralelos. Não lembram mais? Lembra que a gente fiquei repetindo propriedade de vetor de só? Olha, gravem que isso é importante. Quando é que dois vetores são paralelos? Sim, sim. Agora, em termos de coordenada, lembra? A gente pegou um vetor e multiplicou por um número real. Obtivemos um paralelo. E depois mostramos que, se eles são paralelos, um é múltiplo do outro. Tá? Então, são paralelos se só se um é múltiplo do outro. Tá? Então, dizer que este que está aqui é paralelo a este é porque ele é este multiplicado por algum número real. Tem que ser um múltiplo deste. Então, isso implica que o P0P, ele é um múltiplo. Como é que eu expresso o múltiplo? É um número real multiplicado pelo vetor D. Esse T é algum número real. Tá? Pronto. Já identifiquei. Isso vale se só se. Eu posso voltar aqui, né, gente? Tá? Se um é múltiplo do outro, eles são paralelos. Se eles são paralelos, esse segmento vai estar em cima da reta. Né? E, portanto, o ponto aqui vai estar na reta. Aí, pronto, já... Isso me diz exatamente a equação da reta. Tá? Então, a gente está dizendo, olha, esse ponto que está bem aqui, quem é ele? Lembra aquilo que a gente viu? Como é que se você obtém um ponto? É o ponto inicial somado com o vetor. Esse vetor que está bem aqui, ele é o T vezes o D. Tá? Então, isso aqui é mesmo dizer que o ponto final é o ponto inicial mais o vetor T vezes D. Essa aqui é chamada a equação vetorial da reta. Vale para o plano, vale para o espaço. É a mesma coisa. Simples assim, só isso. Né? A única diferença agora é que se eu estou no espaço, esse ponto ele vai ter 3 coordenadas, né? O vetor é um vetor tridimensional, aí a gente vai fazer aqui no espaço. Então, vamos só abrir essas continhas aí. Quero saber, gente, está claro aqui? Tem alguma dúvida? O ponto P vai estar na reta, se só se esses dois vetores, quando eu pego o vetor formado pelos dois pontos, é paralelo ao vetor que dá a direção da reta. Ser paralelo é múltiplo do outro. Pronto. Agora, vou pegar o ponto P. Suponha que o ponto P é um ponto genérico do R3, então ele tem coordenadas x, y, z. O ponto P0 é um ponto particular. Suponha que as coordenadas dele sejam x0, y0, z0. Então, aqui é um ponto que eu conheço, tá? Vetor diretor da reta é um vetor do R3. Vamos supor que ele tenha as coordenadas A, B e C.
Aí eu só vou substituir aqui, tá, gente, para colocar aqui. Eu vou pegar essa equação aqui de cima, tá? Vetor, né, gente? Ponto inicial, ponto final. Que são as coordenadas desse vetor aqui? Me digam, por favor. Ponto final menos ponto inicial, tá? Então, é x... Estou pegando isso bem aqui, tá, gente? Substituir aqui. X menos x0. Y menos y0. E o z menos o z0. Vai ser igual... Aqui eu estou pegando o vetor D e multiplicando por um número real. Multiplicação de um vetor por um escalar. Como é que faz isso? Pega cada uma das coordenadas e multiplica pelo escalar. T vezes A, T vezes B e T vezes C. Ok? O que eu estou dizendo agora? Esse vetor que está bem aqui é igual a esse daqui. Quando é que dois vetores são iguais? Em termos de coordenadas, as coordenadas correspondentes são iguais. Então, isso significa que essa coordenada daqui é igual a essa daqui. X menos x0 é igual a t vezes A. Certo? Aí a segunda é igual. Mas olha só para simplificar, eu vou passar logo esse x0 para o lado de lá. Então, eu já vou escrever assim, ó. X é igual a x0 mais t vezes A. Porque eu quero identificar que condição tem que satisfazer as coordenadas do ponto P, tá? Então, já passando para lá, vai ficar x0 mais t vezes o A. Aí, a mesma coisa, este é igual a este. Aí, já vou isolar o y, vai ficar y0 mais t vezes o B, colocar A vezes t também. E aqui eu vou ter o z, vai ficar igual a z0 mais o c vezes o t. Quem é esse t? Ele é um número real. E aí a gente obtém uma outra forma de expressar a equação da reta, tá? Então, essas três equações são chamadas equações paramétricas da reta. Elas me dizem que condição tem que satisfazer, que equações tem que satisfazer as coordenadas de um ponto genérico da reta. Então, aqui a gente tem as equações paramétricas da reta. Observa, né, olhando para essa equação, olha onde estão as informações. Bem aqui, a gente tem as coordenadas de um ponto genérico da reta. Não, ponto genérico não, perdão, ponto particular. E bem aqui a gente tem as coordenadas do vetor diretor, tá? Esse T aí a gente diz que é o parâmetro da reta. Se eu estou no plano, a única coisa que muda é que eu não tenho essa terceira equação aqui, tá? Mas vale a mesma coisa. Difícil isso aí? Falar sério, não é não, certo? Então, assim eu obtenho o que eu preciso? Preciso de um ponto, preciso de um vetor que dá a direção, né? Bom, eu vou fazer aqui Vou fazer um exemplo para a gente enxergar. Quero escrever a equação da reta em R3, que passa por um ponto particular e é paralela a um vetor D. Então, estou dando a direção da reta. Estou dando um ponto particular. E a gente também quer o esboço do gráfico dessa reta. Aí você pode dizer, nossa, mas eu tenho que gravar tudo isso aqui, 3 equações, né? Você ainda tem memória para colocar isso aí? Né? Não, mas não precisa gravar.
Você tem só que entender o processo. Aí pronto. Se quiser, mas rapidinho a gente vai fazer 133 exercícios, aí pronto, você já gravou, né? Mas se não, gente, é só pensar. Olha só, dá para a gente ver o slide lá para pegar as informações. A gente tem um ponto particular da reta. Menos 5, 2 e 1. E o vetor diretor da reta de coordenadas 1, 0 e menos 1. Eu não gravei essa equação, não tem problema, você não precisa mesmo, só tem que pensar o seguinte: foi dado o vetor diretor da reta, foi dado um ponto que está na reta, e aí eu quero descrever um ponto genérico. Eu sei o seguinte: se esse ponto está na reta, então esse vetor é paralelo ao vetor diretor da reta, tá? E se ele é paralelo é porque ele é um múltiplo, então o P0P, ele é um múltiplo, ele é T vezes o vetor D, certo? E aí pronto, agora você substitui isso aqui. Você tem cada uma dessas coisas e vai chegar naquela equação. Então, vou fazer isso aqui. Ponto P, que eu quero, ponto genérico de coordenadas x, y, z. Então, as coordenadas ponto final menos ponto inicial vai ficar x menos 5, x mais 5, y menos 2 e o z menos 1. Isso vai ficar t multiplicado pelo vetor d, que é o vetor de coordenadas. Eu vou logo multiplicar aqui, né, gente? T vezes 0 vai ficar t. Perdão, t vezes 1 vai ficar t, t vezes 0 vai dar 0. E t vezes menos 1 vai ficar menos t. Pronto, e agora você usa a igualdade de vetores, certo? Os vetores são iguais quando as coordenadas correspondentes são iguais. E aí você vai tirar as equações paramétricas. Então, vai ficar x mais 5 igual a t, eu já vou passar, já vou isolar o x aqui. Menos 5 mais t. Y menos 2 igual a 0, eu já vou passar para o outro lado. Eu vou deixar aqui indicado, 0 vezes o t. E o z vai ficar igual, z menos 1 igual a menos t, então menos 1, mais menos 1 que está multiplicando t. T. Pronto, obtive as equações paramétricas da reta. Simples assim, certo? Mas aí o que significa isso, gente? As equações paramétricas da reta. O que significa aquele parâmetro? Cada valor que você atribui para t, você está encontrando um ponto na reta, certo? Pega o t, t é um número real. Você pegou t igual a 0, substitui aqui, vai ter o ponto P0, certo? Pega t igual a 1, quando eu substituo aqui, t igual a 1, vou encontrar um outro ponto na reta. T igual a 1, vou encontrar um ponto que eu vou chamar aqui de P1. Vou substituir aqui. Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Aqui é 0, então vai ficar 2. E aqui era 1, né? Então vai ficar 0. É 1, né? Obrigada, desculpa, aqui é 1. Olha, o ponto era x menos 1. Aí, quando eu passei para o outro lado, isso, obrigada, tá? E aí, eu estou substituindo aqui por 1, né? Agora, então, vai ficar ponto 0. Aí, eu obtenho um ponto na reta. Então, quando esse R t varre todo o R, a gente tem todos os pontos que estão sobre a reta, certo? Para cada valor do parâmetro, você tem um ponto na reta, ok? Então, aí foi dado um ponto, o vetor diretor. Jogou direto lá na slide. Agora, eu quero escrever as equações paramétricas da reta e eu dou 2 pontos. Não estou dando agora vetor diretor. É o problema isso? Então, foi dar. Podemos ver aqui o slide, só para eu pegar os pontos aqui.
Eu quero a equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas 6, menos 3,5, e o ponto B de coordenadas 4, menos 1 e 5/2. Agora não tenho vetor diretor, mas é assim, ó, tem uma reta e foram dados 2 pontos que estão sobre essa reta. Vetor diretor dessa reta, gente. AB ou BA, tanto faz, né? Você pega o vetor formado, o vetor diretor dessa reta. Pegar o ponto AB. Ou BA. Ponto final menos ponto inicial. Tenho as coordenadas aqui. Então, vou fazer 4 menos 6 vai ficar menos 2. Menos 1 menos 3 vai ficar 2. Vai ficar 5 menos 1 vai ficar 4. Por 2 dá 2, né? Pronto. Ele é o único vetor diretor da reta? Não. Qualquer múltiplo desse vai ser o vetor diretor da reta, tá? E agora eu vou escrever as equações. Ah, mas parece que agora eu já memorizei, né? Então, eu já vou aqui direto, né? Que eu preciso de um ponto. Foram dados 2. Eu posso escolher qualquer um dos 2 que eu queira aí, tá? Vou pegar esse ponto aqui. Então, aqui vão ficar as coordenadas do ponto 6, menos 3,5. E aqui eu vou ter o múltiplo, quer dizer, do vetor diretor. Menos 2t, vou colocar aqui menos 2 vezes o parâmetro t, mais 2t e mais 2t. Ok? Então, 2 pontos são necessários e suficientes para eu escrever a equação da reta. Essa é o único conjunto de equações paramétricas para essa reta? Não, tá? Se você pegar outra pessoa, pegar um outro ponto, pode dizer, pegou B, vai obter outra equação paramétrica. Pegar outro vetor diretor, vai obter outra equação paramétrica. Então, tem infinitas soluções. Se eu coloco uma questão dessa na prova, cada um de vocês pode dar uma equação diferente. E aí, coitada de nós, que vamos corrigir, que a gente tem que verificar. E aí, quando eu tenho 2 equações paramétricas diferentes, como é que eu faço para verificar se é a mesma reta? Alguém dá uma equação com essa forma, o outro dá a equação com outro ponto, outro vetor diretor. Eu tenho que verificar se é a mesma reta ou não. Primeiro, que se trata da mesma reta, o vetor diretor tem que ser paralelo, certo? Então, a primeira verificação, vetor diretor de um é paralelo ao vetor diretor de outro? Se não for, está descartado. Não se trata da mesma reta. Agora, se forem paralelos, aí eu tenho que eu pego um ponto de uma reta e vejo se esse ponto está na outra. Como é que eu verifico se um ponto pertence à reta? Eu vou verificar se ele satisfaz a equação da reta, certo? Se eu pego um ponto, se ele estiver também na outra reta, então trata-se da mesma reta, que 2 retas paralelas. Não tem ponto em comum. Se tem ponto em comum é porque é a mesma reta. Ok? Bom, a gente tem outras formas de expressar a equação da reta. Eu tenho aqui, olha, as equações paramétricas. X é x0 mais a vezes t, y é igual a y0 mais b vezes t, e o z é z0 mais c vezes t. Suponha que eu tenha essa condição. O a é diferente de 0, o b é diferente de 0 e o c é diferente de 0. Ou seja, as coordenadas do vetor diretor são todas não nulas. E aí, depois eu quero que vocês pensem, depois que vocês terminarem de almoçar, que vão estar assim, abastecidos com a cabeça fria, o que significa, né, você ter um vetor diretor em que as coordenadas são todas não nulas. Geometricamente, onde é que está esse vetor diretor? Tá? Então,
Então, olha só, se for não nula, gente, eu posso pegar essa primeira equação e eu vou isolar o t aqui. Então, eu posso escrever assim, x menos x0 dividido por a vai ser igual a t. Concorda? Isolei o parâmetro t. Fazer a mesma coisa aqui. Y menos y0 sobre b é igual ao parâmetro t. E aqui também. Para cada ponto que eu tomar, esse parâmetro tem que ser o mesmo valor, tá? Então, eu posso igualar aqui o t, o t, o t, eu tenho essas identidades aqui. Igual z menos o z0 sobre t. Então, a gente também pode expressar uma reta em R3 usando essa forma aqui, são chamadas equações simétricas da reta, em que a gente elimina o parâmetro, tá? E agora você tem identidade só nas coordenadas x, y e z, ok? Essa aqui é a forma, ele está na forma padrão, tá? As equações simétricas. Olhando para a forma padrão, observa aonde estão as coordenadas do vetor diretor, exatamente nos denominadores aqui, do x, do y, do z, tá? Você já identifica aí o vetor diretor. Onde estão as coordenadas de um ponto particular? Olha aqui, o ponto particular da reta. Agora, presta atenção que na forma padrão, olha, o coeficiente do x aqui é 1, para isso aqui ser... O coeficiente do y é 1 e o coeficiente do z é 1, tá? Para você tirar as coordenadas do vetor diretor. Bom, mas aí a gente só usa isso quando para eu poder dividir, né? O a, o b e o c são diferentes de zero. Mas mesmo que a gente tenha um deles iguais a zero, a gente também ainda usa... Vamos supor, isso aqui é zero, tá? Então, eu tenho essas duas condições, eu isolo aqui, supondo que o a seja zero. Se o a for zero, eu só vou escrever assim, olha, x é igual a x0. Significa dizer que essa aqui é a equação da reta, e essa reta está... Gente, isso aqui é a equação de quê mesmo? X igual a 3, x igual a 2, no R3, a equação de quê? No plano, certo? No plano, significa que essa reta está exatamente em cima daquele plano, x igual a x0. Vamos aqui ao slide. Equação simétrica de uma reta. Quanta informação a gente pode tirar daí? A gente pode falar mal dessa reta ou bem, o tanto que a gente queira, só olhando aí para essa equação. Está tudo aí, a vida dela toda. Ah, esqueci de fazer o esboço daquela reta, né, que pedia. Como que eu faço para desenhar uma reta no espaço? Olha só, se eu pegar dois pontos, eu ploto dois pontos da reta e aí pego uma régua que passa por esses dois pontos. Pronto, desenhou a reta, certo? Basta ter dois pontos. Ou então você pega um ponto, o vetor diretor, e aí você desenha uma reta que passa pelaquele ponto e é paralela ao vetor diretor. Pronto. Mas vamos lá, vamos dissecar aqui essa reta. Primeira pergunta, eu quero um vetor diretor da reta. Tipo rápido, né, agora. Já está pronto o vetor diretor? X mais 3 sobre 2. 2y menos 6 sobre 3. Vetor diretor, gente, onde é que a gente identifica o vetor diretor da reta? A partir da equação simétrica. Olha só, são os denominadores aqui. Desde que os coeficientes das variáveis sejam todos iguais a 1. Então, vamos arrumar para ficar na forma padrão, né?
Arrumando aqui, já está aqui. Essa aqui eu posso escrever assim. X menos, para ficar o menos, x menos menos 3 sobre 2. Aqui, olha só, está multiplicado por 2. Então, vou colocar 2 em evidência. Ficaria y menos 3 sobre 3. Agora, esse multiplicar, eu posso passar para cá dividindo, né? Quer dizer, vai que eu vou passar para cá dividindo. Multiplicar pelo inverso. Dividir é multiplicar pelo inverso, tá? Posso escrever assim. E aqui, z menos 4 sobre 1. Pronto, aí está na forma padrão. Agora eu tenho as coordenadas do vetor diretor. Vetor diretor. 2, 3 meios e 1. Um ponto particular dessa reta. Quero que vocês me deem só um ponto da reta infinito. Vocês não estão querendo me dar um, por favor. Menos 3, 3 e 4, certo? Quero as equações paramétricas dessa reta. Equações paramétricas. É só eu pegar cada uma dessas aqui e igualar o parâmetro, né? Cada uma dessas os fatores lá da igualdade. Eu tenho que x mais 3 sobre 2 é igual a t. Eu tenho também, posso colocar essa ou essa aqui, 2y menos 6 sobre 3 é igual a t. E o z menos 4 é igual a t. Tá? Agora é só arrumar aqui, ó. Passo para cá, multiplicando. Vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar menos 3 vezes 2t. Aqui vai ficar 2y é igual a 3t, aí mais 6. Aí, para isolar, eu vou dividir, tá, gente? Para isolar o y, então, vai ficar 3 e 3 meios. Então, y vai ficar igual a 3 mais 3 meios de t. E o z, 4 mais t. Olha aqui o vetor diretor que a gente colocou ali. É as coordenadas do vetor diretor. T é livre aqui, ok? Vamos ver aqui o slide. Pergunto para vocês, esse ponto de coordenadas, menos 5, 3 meios e 6, é um ponto que pertence a essa reta? Como é que eu faço para saber? A equação da reta me diz isso, né? Eu vou usar a equação da reta para saber se ele está lá. Né? Então, ou eu uso as equações simétricas, né? Porque se aquele ponto está na reta, ele tem que satisfazer essas identidades aqui. Ou eu uso as equações paramétricas. Vou usar aqui as equações paramétricas. Vou pegar o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto? Menos 5, 3 meios e 6. Tá? Então, gente, se este ponto pertence a esta reta, ele tem que satisfazer essas identidades aqui. E também tem que ter um mesmo valor para t, que faz com que o x seja menos 5, o y seja
3 meios e o z seja, é o mesmo valor para o parâmetro, e o z seja 6, tá? Então, a pergunta é, para o x ser menos 5, quanto que tem que valer esse parâmetro aqui? Então, vou substituir aqui o x por menos 5. Menos 5 tem que ser igual a menos 3 mais 2t. Aí eu vou determinar na equação paramétrica o valor do parâmetro, né? Passa para lá, vai ficar menos 2 igual a 2t. O t tem que ser menos 1. Se este ponto está na reta, é este mesmo valor do parâmetro que eu tenho que atribuir aqui em y, e é este mesmo valor do parâmetro que eu tenho que atribuir aqui em z, tá? Pergunto para vocês, que são bons de conta, se a gente vai agora aqui no y e substitui o t por menos meio, quanto vai dar agora? Não, perdão, menos meio não, menos 1. Menos 1. Bom, gente, vocês estão demorando para fazer essa conta. Aqui vai ficar 3 menos 3 meios, né? Aí vou tirar, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 3, né? Dividido por 2, que vai dar 3 meios. Bateu, tá? É suficiente já? Não, eu tenho que ver se esse mesmo valor, quando atribuído na terceira equação, também faz com que o z, aí a gente vai substituir aqui. Quando t for igual a menos 1, tá? Então, vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3, que não é o que está aqui. Então, esse ponto não pertence à reta. Ok? Vocês conseguem fazer isso daí em 30 segundos e esse B aí está na reta ou não? Não está na reta. O colega falou que não está na reta. Quer vir fazer aqui para a gente? Vem, estou cansada já. Faz aqui para a gente, por favor, Calil. Deixa eu anotar aqui qual é o ponto. Ponto B de coordenadas 3, 15 meios e 7. É Calil, né, Calil? Calil, eles vão dizer, te identifica ali. Ele é Calil de ciência da computação. X é menos 3 mais 2t. Também deu menos 1, foi? É porque era o mesmo, deu o mesmo parâmetro e é outro valor, né? É o 3, que você pegou mesmo. Vou apagar aqui para não confundir. É o parâmetro? Não, é porque é menos. E passa para lá, dá 6. Vai dar 3. Isso. Então, para o x ser 3, o parâmetro tem que ser 3. 3 mais 3 meios vezes o t. Três mais 3 meios vezes 3. Vezes 3c mais 3, 9. 15 meios. Isso. Isso. Mais 9 meios. 15 meios. Bate com o valor que está lá, certo?
Só resta agora o Z. 4 mais T. 4 mais T. É 4 mais T. O parâmetro é 3. Portanto, sim, esse ponto é um ponto que pertence à reta. Muito obrigada, Calil. Gente, eu também vou querer aplauso, porque eu fiz o outro ponto. Ah, tá, obrigada. Não vou ser esse. Então, vamos ser iguais. Aí é a mesma reta, tá? É que eu vou continuar fazendo perguntas. É a mesma reta. Era a mesma não, né? Deixa eu ver aqui se era a mesma reta. Continuar fazendo perguntas. Ah, não, é outra. Tá, eu tenho outros pontos, aí eu quero escrever as equações paramétricas dessa reta. Tranquilo, né? Determine o vetor diretor, tenho um ponto, pego um ponto particular e pronto, escrevo a equação da reta. Acho que eu vou pular essa aqui. Só que tinha um negócio interessante, mas eu vou fazer para essa... Não, vamos fazer essa reta aqui, porque eu quero verificar uma coisa aqui. Então, 2 pontos. Tenho 2 pontos. Quero obter, está aqui o ponto A de coordenadas. 3, 6 e menos 1. Ponto B de coordenadas menos 3, 6 e menos 2. Quero escrever equações paramétricas da reta. Vou determinar um vetor diretor. AB ou BA, ou qualquer múltiplo dele. Vai ficar menos 3 menos... dá para ver de novo o slide, não tem o sinal, é 3, 6 menos 1 e menos 3, 6 menos 2, né? Então tá certo. Vai ficar menos 6. 6 menos 6 vai dar 0. E menos 2 menos menos 1 vai dar menos 1, né, gente? Tá? Perdão, aqui vetor, né? Então vamos representar assim. Aí foi pedido as equações paramétricas da reta x, y e z. Um ponto particular da reta, você pode escolher o A ou o B. Vou colocar aqui o A. 3, 6, menos 1. E o vetor diretor aqui, menos 6t. Aqui é 0, tá, gente? Vou deixar só assim, menos t. Ok? Aí é o caso, olha, em que um dos coeficientes, das coordenadas do vetor diretor é 0, tá? Posso escrever as equações simétricas dessa reta? Posso, tá? Eu só vou... O que significa isso? Isso aqui eu tenho as equações paramétricas. As equações simétricas, eu vou ter x, passar para cá menos 3, dividido por menos 6, vai ser igual aqui, vai ficar z mais 1, dividido por menos 1. E vou colocar essa informação. E aqui o y é igual a 6. O que significa isso? Dizendo que o y é igual a 6. Porque qualquer ponto que eu pegar nessa reta, né, a segunda coordenada é sempre 6, está fixa ali. Né? Então, a reta está exatamente em cima do plano y igual a 6. Tá? Vou fazer aqui que eu sou ruim de desenho, mas... Aqui, y, vamos supor que isso aqui seja 6. Aí tem um plano, né? Paralelo ao plano XZ, que passa bem aqui. Tá maravilhoso aqui o meu plano. Ele é paralelo a esse aqui. Né? E essa reta, ela está aqui, em cima desse plano.
tá? Sempre a segunda coordenada é 6, ok? Agora, eu quero determinar, o que eu queria fazer é isso aqui, olha. Determinar a interseção dessa reta com o plano XY. Como é que a gente faz, gente? Está lá a equação da reta, e essa reta ela deve interceptar o plano XY. Como é que eu determino a interseção? E o que é essa interseção? É só fazer, exatamente. O que ele falou, é só fazer o z igual a 0. Eu quero agora fazer a interseção de R com o plano, vou apagar aqui. Então, se eu pegar um ponto genérico, ele está na reta, eu quero fazer a interseção da reta com o plano, era x o quê? XY, né? XY, né? Lembra o plano XY? Qual é a equação do plano XY? É o z igual a 0, tá? Então, se ele está na reta, tem que satisfazer a equação da reta. Não sei qual é que a gente vai escolher, tanto faz. Se você faz uma ou outra, vou colocar essa aqui. X menos 3 sobre menos 6 tem que ser igual a z mais 1 sobre menos 1. O y tem que ser 6. E, ó, se está aqui, o z tem que ser 0, certo? Então, eu vou aqui nessa equação substituir o z por 0. Vou tirar o quê? O valor do x, tá? Quanto dá esse x aí se a gente faz o z igual a 0? 6 mais 3, né? Vai dar 9, né? Porque bem aqui vai ficar 0, aí vai ficar menos 1, passa para cá, multiplicando, vai ficar 6 para 3. Então, o x dá 9. O y, olha, qualquer ponto que está aqui é 6. E o z é 0. Então, essa reta, ela intercepta em um só ponto. A interseção dela é um ponto com o plano z igual a 0. Então, basta você substituir a equação lá que você tem para o plano. E para determinar a interseção com o plano YZ, o que eu tenho que fazer? O YZ é o x que é 0. Então, vou lá substituir x igual a 0. Encontro um outro ponto, tá? Você ou usa as equações paramétricas, né? Se eu for usar as equações paramétricas, gente, aí eu estou colocando x igual a 0. Aí eu vou descobrir qual é o valor do parâmetro. Aí eu venho aqui nessa coordenada e substituo o parâmetro para encontrar o valor de z. Pergunto para vocês. Essa reta intercepta o plano XZ? Não, né? Lembra que ela tá naquele plano, que eu apaguei meu desenho, estava tão bonito. Mas ela está naquele plano y igual a 6, que é paralelo, tá? Então, ela não vai interceptar. E se eu colocar o y igual a 0 lá, não vou ter uma desigualdade, que 0, uma inverdade, o 0 não é igual a 6, ok? Tenho quanto tempo aí, Júlia? Oba. Tá, gente? Então, olha só. Se a gente for para o plano, é a mesma coisa, tá? Mesmas condições, eu tenho um ponto particular aqui, e eu tenho o vetor diretor, só que é tudo agora com duas coordenadas, equações paramétricas idênticas, tá? Quando a gente isola aqui esse parâmetro em R2 e arruma, a gente vai obter aquela equação tradicional que a gente conhece, equação geral da reta, no plano. O que eu faço para falar de plano para vocês em 3 minutos? Mas eu vou deixar uma pergunta-chave. O que eu preciso necessário e suficiente para descrever uma reta? 2 pontos, certo? Quantas retas passam por esses 2 pontos aí, A e B? Vocês têm certeza? Tá, aí eu consigo traçar uma reta, né? Passo por esses 2 pontos. E
Quantos planos passam por esses 2 pontos? Só 2. Vocês disseram que passa uma reta por lá, né? Vamos imaginar que seja essa reta, isso aqui, essa borda aqui seja a reta que passa por esses 2 pontos. Essa folha de papel está representando um plano. Então, esse plano está passando por essa reta, certo? Agora, imagina que eu vou girar, mantendo fixo, girar essa folha. Cada movimentozinho que eu fizer, né, um novo plano, e ele não está passando pela reta. E quantos tem aqui? Infinitos, né? Tem infinitos planos que passam. Então, 2 pontos, eles não são suficientes para caracterizar um ponto, um plano. E o que que diz? Olha só aqui, eu coloquei aqui, eu tenho 2 pontos, passo uma reta e eu coloquei aqui só alguns, né? Mas todos esses planos estão passando por esses 2 pontos. Mas o que diz a geometria euclidiana? Com 3 pontos, se você der 3 pontos, passa um único plano por esses 3 pontos. Então, 3 pontos são necessários e suficientes. Então, qual vai ser a nossa próxima missão? Dados 3 pontos, como é que eu vou usar esses 3 pontos para caracterizar um ponto genérico nesse plano? Ou seja, como descrever um plano a partir desses 3 pontos. Né? Que era de se esperar. Na reta, a gente tem só, olha, só um parâmetro aqui, só um vetor diretor, porque só é uma dimensão na reta. O plano agora está em 2 dimensões, a gente vai precisar de 2 parâmetros, de 2 vetores diretores. Eu sei que vocês assim estão morrendo de vontade de saber sobre plano, mas acabou a nossa aula. Então, na quarta-feira, a gente se encontra. Muito obrigada pela presença de todos.